Você já se perguntou como seria tomar decisões que mudariam o destino de toda a humanidade? Durante sua vida na Terra, Jesus Cristo enfrentou escolhas dolorosas e complexas que moldaram não apenas sua própria existência, mas também o futuro espiritual de bilhões. Cada uma dessas decisões cruciais nos oferece lições profundas sobre o verdadeiro amor, a devoção e a coragem necessária para seguir o caminho certo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Hoje, vamos explorar as 5 decisões mais difíceis que Jesus teve que tomar, revelando o peso inimaginável que cada uma carregava e as lições eternas que elas deixaram para todos nós. 1. A tentação no deserto. Logo após ser batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites em jejum. Esse período de isolamento e fome extrema deixou Jesus em um estado de vulnerabilidade física e mental. Foi nesse momento que Satanás se aproximou, oferecendo 3 tentações, cada uma delas um teste significativo de sua fé e compromisso com a missão divina. A primeira tentação foi transformar pedras em pão para saciar sua fome. Isso representava a tentação de usar seus poderes divinos para benefício próprio, uma afronta direta à sua missão de viver como um homem comum e sofrer como qualquer outro ser humano. A segunda tentação envolveu pular do pináculo do templo, um gesto dramático que, se realizado, demonstraria seu poder sobrenatural e forçaria Deus a intervir. Isso colocaria à prova a fé de Jesus em seu Pai, algo que ele recusou a fazer. A terceira e última tentação foi a oferta de todos os reinos do mundo em troca de adoração a Satanás, desafiando diretamente a soberania de Deus e a lealdade de Jesus. Em cada tentação, Jesus foi confrontado com escolhas que ofereciam um caminho mais fácil, menos doloroso e aparentemente mais vantajoso. No entanto, ceder a qualquer uma dessas tentações significaria trair sua missão e o propósito de sua vida na Terra. Jesus teve que escolher entre satisfazer suas necessidades imediatas e permanecer fiel ao plano divino, mesmo que isso significasse continuar a sofrer. Sua resistência a essas tentações demonstrou não apenas sua força espiritual, mas também seu compromisso inabalável com a vontade de Deus. A tentação no deserto nos ensina a importância de resistir às soluções fáceis e imediatas que podem desviar-nos de nossos valores e propósitos. Assim como Jesus, somos chamados a enfrentar nossos desafios com fé, confiando que o caminho certo, embora mais difícil, é aquele que nos aproxima de Deus e do nosso propósito maior. Ele nos mostra que a verdadeira força não reside em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com fé e coragem, mantendo o foco no bem maior e na missão que nos foi confiada. 2. A cura no sábado. Em várias ocasiões, Jesus desafiou as rígidas tradições religiosas da época ao curar pessoas no sábado, um dia sagrado de descanso segundo a lei de Moisés. Uma dessas ocasiões ocorreu quando Jesus entrou em uma sinagoga e viu um homem com a mão atrofiada. Os fariseus, que seguiam estritamente as leis do sábado, estavam presentes e esperavam ver se Jesus violaria a lei ao curar o homem. A lei de Moisés estipulava que nenhum trabalho deveria ser feito no sábado, e os fariseus interpretavam essa lei de forma extremamente rígida. Curar alguém, para eles, era considerado trabalho e, portanto, proibido no sábado. Ao decidir curar o homem, Jesus sabia que enfrentaria a condenação dos líderes religiosos, mas também sabia que a compaixão e a misericórdia deveriam prevalecer sobre a letra da lei. Ele perguntou aos presentes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Quando ninguém respondeu, ele curou o homem, mostrando que o bem-estar de uma pessoa é mais importante do que uma interpretação rígida da lei. Ao curar no sábado,
Jesus colocou-se em confronto direto com os líderes religiosos de sua época, correndo o risco de alienar as pessoas e aumentar a oposição contra ele. A decisão de Jesus não foi apenas uma questão de compaixão, mas também de desafiar uma interpretação equivocada das leis divinas, que colocava regras acima do amor e da misericórdia. Ele sabia que sua ação poderia ser mal interpretada e usada contra ele, mas mesmo assim, ele escolheu fazer o que era certo. A cura no sábado nos ensina que a verdadeira espiritualidade não se baseia na observância cega de regras, mas na prática do amor e da compaixão. Jesus nos mostrou que as leis existem para servir a humanidade e não para aprisioná-la. Ele nos lembra que, em qualquer situação, o bem-estar e a dignidade humana devem estar acima de tradições ou regras rígidas. Este ensinamento nos desafia a avaliar se nossas ações refletem compaixão verdadeira ou apenas conformidade às expectativas sociais. 3. A decisão de não condenar a mulher adúltera. Um dos momentos mais emblemáticos do ministério de Jesus foi quando uma mulher, apanhada em adultério, foi trazida a ele pelos fariseus. De acordo com a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada até a morte, e os fariseus queriam usar essa situação para testar Jesus, na esperança de que ele contradissesse a lei, e assim pudessem acusá-lo. Os fariseus, conhecidos por sua rigorosa adesão à lei, esperavam que Jesus confirmasse a execução da mulher, colocando-o em um dilema moral e legal. Se ele seguisse a lei e condenasse a mulher, ele perderia a imagem de misericórdia que tinha entre seus seguidores. Se ele a perdoasse, eles poderiam acusá-lo de desrespeitar a lei de Moisés. Jesus, em vez de responder imediatamente, inclinou-se e escreveu algo no chão, e em seguida disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra." Um a um, os acusadores foram se retirando, até que Jesus e a mulher ficaram sozinhos. Ele então disse a ela: "Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais." Jesus teve que equilibrar a justiça com a misericórdia, sabendo que sua decisão seria vista por aqueles que buscavam uma razão para desacreditá-lo. Ele escolheu não apenas perdoar, mas também chamar seus acusadores à introspecção, fazendo-os confrontar seus próprios pecados. Ao fazer isso, ele redefiniu a aplicação da lei, mostrando que a misericórdia e o perdão são centrais no relacionamento com Deus. A decisão de Jesus foi difícil porque envolveu desafiar as normas legais e culturais de sua época, sem comprometer a justiça divina. Esse episódio nos ensina sobre a importância do perdão e da humildade. Jesus nos mostra que, antes de julgar os outros, devemos refletir sobre nossos próprios erros e buscar ser mais compassivos. Ele também nos ensina que a misericórdia deve sempre temperar a justiça. Em um mundo muitas vezes rápido para condenar, Jesus nos lembra da importância de oferecer segundas chances e de ver o outro com olhos de compaixão, não de julgamento. 4. A morte de Lázaro. Jesus tinha uma profunda amizade com Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. Quando Lázaro ficou gravemente doente, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, esperando que ele viesse imediatamente para curá-lo. No entanto, ao receber a notícia, Jesus decidiu esperar 2 dias antes de ir até Betânia, onde Lázaro vivia. Durante esse tempo, Lázaro faleceu. Ao decidir esperar, Jesus sabia que permitir a morte de Lázaro causaria dor a seus amigos e discípulos. No entanto, ele também sabia que esse sofrimento temporário abriria caminho para um milagre maior, a ressurreição de Lázaro, que não só traria glória a Deus, mas também fortaleceria a fé de muitos. Quando finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus, profundamente comovido pela dor de Marta e Maria, chorou,
demonstrando sua humanidade e compaixão. Em seguida, ele ordenou que a pedra do túmulo fosse removida e chamou Lázaro para fora, ressuscitando-o dos mortos. Jesus sabia que sua demora traria grande sofrimento às pessoas que amava. Marta e Maria estavam desoladas, e seus discípulos provavelmente questionavam a decisão de não ir imediatamente curar Lázaro. Além disso, essa decisão colocou Jesus em maior perigo, já que os líderes religiosos de Jerusalém estavam procurando uma razão para matá-lo. No entanto, ele estava ciente de que o milagre que estava prestes a realizar seria um poderoso testemunho do poder de Deus e da vida eterna. Jesus teve que lidar com a tensão entre a compaixão imediata e o propósito maior de demonstrar a glória divina. A história da morte e ressurreição de Lázaro nos ensina sobre a importância da confiança em Deus, mesmo em situações de sofrimento e dor. Jesus mostra que, às vezes, o sofrimento é um prelúdio para um bem maior, algo que não podemos ver imediatamente. Ele nos desafia a ter fé no tempo e nos planos de Deus, acreditando que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há a promessa de um novo amanhecer. Essa decisão também nos lembra que o amor de Jesus por nós é profundo e Ele está ao nosso lado em nossa dor, chorando conosco, mas também nos preparando para o milagre que virá. 5. A escolha de se deixar ser crucificado. De todas as decisões que Jesus tomou durante sua vida terrena, essa foi, de longe, a mais difícil. No jardim do Getsêmani, na noite anterior à sua crucificação, Jesus enfrentou um momento de angústia profunda. Ele sabia o que estava por vir: a traição, a tortura e a morte na cruz. Em meio a essa aflição, Jesus orou ao Pai, pedindo, se possível, que o cálice de sofrimento fosse removido. No entanto, ele também orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Com essas palavras, Jesus se submeteu à vontade de Deus, aceitando o destino que o aguardava. A crucificação era uma das formas mais dolorosas e humilhantes de execução na época. Jesus, sendo totalmente humano, sentia medo, dor e angústia diante do sofrimento que enfrentaria. Mas, sendo também totalmente divino, ele sabia que sua morte era necessária para a redenção da humanidade. No Getsêmani, Jesus enfrentou o dilema final: seguir com o plano divino e se sacrificar pela salvação de todos, ou evitar a dor e escapar do sofrimento que sabia que viria. A escolha de Jesus de se submeter à crucificação foi o ápice de sua missão na terra. Ele poderia ter evitado o sofrimento e a morte, mas escolheu voluntariamente passar por tudo isso para cumprir o propósito de redenção da humanidade. Essa decisão não apenas mostrou seu amor incondicional pela humanidade, mas também sua total obediência e submissão à vontade de Deus, mesmo quando isso significava enfrentar uma dor inimaginável. A decisão de Jesus não foi apenas um ato de sacrifício, mas a expressão máxima de amor e obediência. A crucificação de Jesus nos ensina sobre o poder do sacrifício e da entrega total à vontade de Deus. Ele nos mostra que o verdadeiro amor não se trata apenas de palavras, mas de ações, e às vezes de sacrifícios que exigem que coloquemos o bem dos outros acima de nosso próprio bem-estar. Também nos desafia a confiar em Deus em meio ao sofrimento, acreditando que, por maior que seja a dor, há um propósito maior no plano divino. O sacrifício de Jesus nos lembra que, através da dor e da morte, veio a esperança da ressurreição e da vida eterna. As decisões que Jesus tomou durante sua vida na terra nos oferecem lições profundas e eternas. Cada escolha foi um reflexo de seu amor incondicional, sua compaixão e sua obediência ao propósito maior que Deus tinha para ele. Mas essas lições não são apenas histórias antigas, elas têm o poder de transformar nossas vidas hoje. Essas decisões revelam como podemos enfrentar nossos próprios dilemas com coragem, fé
e compaixão. Jesus, ao tomar essas decisões difíceis, nos mostrou que é possível seguir o caminho da verdade e do amor, mesmo quando isso exige sacrifício. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não reside em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com confiança no plano divino. Suas escolhas nos lembram que nossas ações devem sempre refletir os valores que nos conectam ao propósito maior de nossa existência. Essas lições nos desafiam a refletir sobre as escolhas que fazemos em nossas próprias vidas. Quando enfrentamos dificuldades, como podemos imitar a coragem e a fé de Jesus? Como podemos escolher o caminho do amor e da compaixão, mesmo quando ele parece ser o mais difícil? Agora, queremos ouvir de você. Quais foram as decisões mais difíceis que você já teve que tomar? Como elas impactaram sua vida? Compartilhe suas experiências nos comentários. Suas histórias podem inspirar outros que estão enfrentando suas próprias escolhas difíceis.